Podcast Justiça Explica. Fique por dentro dos serviços do TJBA. Olá, ouvintes. O estúdio da Rádio Web TJBA recebe hoje o encarregado da proteção de dados do Judiciário Baiano, Danilo Santana. Danilo, que é servidor do TJ há 18, quase 19 anos. E ele conversa com a gente sobre a violação da privacidade no ambiente virtual. Danilo, seja bem-vindo. Olá a todos, amigos e amigas, colegas do Tribunal de Justiça da Bahia e demais ouvintes. É uma honra, uma alegria poder participar e contribuir um pouco com a difusão do conhecimento pela via da ASCOM aqui do TJBA. Eu já parabenizo a ASCOM pelo projeto. Ótimo. Vamos falar então, começando por ela, a Constituição Federal. A Constituição Federal determina que são intocáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sobre esse tema, Danilo, o que pode ser considerado violação da privacidade no ambiente virtual? A violação da privacidade vem muito do conceito de intimidade. A intimidade, ela é preservada no momento em que a pessoa não permite o acesso de terceiros a determinadas informações pessoais. E esse acesso, ele pode ser modulado a depender do terceiro. Então, a violação acontece quando há o acesso a uma informação, e aí não precisa ser informação escrita, pode ser fotografias, pode ser qualquer outro meio de informação que não foi dado acesso ao terceiro. Ou seja, quem controla o acesso é o titular daquele dado, o titular daquela informação. Então, se o titular não permite que o terceiro tenha acesso àquelas informações e esse terceiro, por qualquer modo, venha a ter esse acesso, isso é considerado violação à intimidade, violação à privacidade daqueles dados. Então, a privacidade, desde privacidade em dados pessoais contidos, por exemplo, no aparelho celular, que possam originar aí um desconforto das partes, um desconforto de alguém por ter uma foto vazada, sim, por ter uma informação que não queria que viesse a público. Ou, por exemplo, o que já ocorreu, violação em prontuários médicos, por exemplo. Isso tudo é violação da proteção de dados, isso tudo é proteção da intimidade e da privacidade. Na internet, as informações tendem a circular em questão de segundos, né? A gente pisca e já está rodando em várias plataformas. E, de repente, uma postagem ela pode viralizar, seja ela boa ou ruim. Nesse caso, quais tipos de postagem pessoal devemos evitar para não corrermos o risco de ter uma exposição prejudicando a gente no meio virtual? Tem pessoas que permitem um maior acesso à sua intimidade e tem outras que não. Então a postagem deve ser atrelado a esse consentimento. Se a pessoa ela quer expor mais conteúdo da vida pessoal, ela tende a fazer postagens mais personalizadas, digamos assim. Mas o que para a pessoa que em regra quer proteger a sua intimidade, o que a gente aconselha é que, por exemplo, quem tenha filho não poste foto de filho com farda escolar, não poste fotos nem divulgue informações acerca da sua residência, dos seus dados bancários. Até por questão de segurança que extrapolam ali o meio virtual. Extrapola o meio virtual e extrapola aí de fato a intimidade, mas a própria segurança física das pessoas. No TJBA, existe alguma ação, algum cuidado que reforce essa atenção aos dados pessoais? Sim, o Tribunal de Justiça hoje é um dos tribunais pioneiros do país na proteção de dados, e eu falo isso em razão da função que exerço de encarregado de proteção de dados. Em recente auditoria, inclusive do Tribunal de Contas, em todos os órgãos do Estado da Bahia, se verificou que o tribunal está entre os 3 órgãos públicos estaduais que melhor se adequou à Lei de Proteção de Dados. E em nível nacional também já estivemos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no CNJ, fizemos um grande evento aqui no Tribunal no ano 2023 sobre proteção de dados. Ótimo. Então a gente está muito à frente nisso e toda a estrutura de tecnologia do Tribunal dá um excelente suporte. A Secretaria de Tecnologia da Informação, a CETIM, ela contribui de maneira muito relevante para essa proteção de dados, guardando aí, porque imagine que aqui no Tribunal
nós temos informações da vida de todos os servidores, Sim. e magistrados, inclusive, e inclusive de processos que são muito sensíveis. Então, desde dados médicos de servidores e magistrados, dados bancários, informações pessoais de filhos, de financeiras, inclusive. Então, a gente tem hoje um arcabouço de tecnologia que protege muito bem os dados dos servidores e magistrados aqui do tribunal. E dos usuários também. Ótimo. Voltando aí aos cuidados. Vamos supor que a pessoa tenha a sua privacidade violada. No campo prático, o que ela pode fazer? Primeiro, o próprio agente que permitiu esse vazamento de dados, seja um aplicativo de rede social, ou seja uma clínica, ou o próprio Tribunal de Justiça, ela tem que acionar por meio do que a gente chama de encarregado de proteção de dados. Até porque tem aquela lei LGPD, A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E que todo ente precisa ter um chamado encarregado de proteção de dados, que é a função que eu exerço aqui. Então, qualquer vazamento de informação pessoal não adequada deve ser comunicado a esse encarregado para que ele, dentro da estrutura do órgão, ele possa providenciar soluções para conter esse vazamento. Fora isso, fora essa solução imediata de conter o vazamento, a parte que se sentiu prejudicada, o STJ já decidiu recentemente que o vazamento de dados ele só gera uma indenização por dano moral. Se causou um prejuízo efetivo à parte, então, após o vazamento, a parte tem que provar que houve um prejuízo efetivo naquela situação. Fora isso, o prejuízo material pode acontecer, né? Se, por exemplo, ela deixou de fechar algum negócio, ou se porventura ela deixou de ganhar algo em razão daquele vazamento de dados, gera aí o que a gente chama de dano material, lucro cessante e todo um arcabouço que o Código Civil ou o Código do Consumidor também traz como medida protetiva de que aquele que causa prejuízo a alguém tem o dever de reparar, e essa reparação é integral. Perfeito. Aí eu repito, que vai desde o dano moral até o dano material. Então o senhor tem um importante papel aqui no TJBA, como encarregado, não é? Não sou eu. Grande responsabilidade. Não sou eu. A gente tem aqui uma estrutura e que já vem de algum tempo, que chama Comitê de Proteção de Dados. Esse Comitê de Proteção de Dados ele é presidido pelo desembargador Zé Aras e me tem como encarregado de proteção de dados. E toda a equipe administrativa faz parte desse comitê também, os secretários, a própria corregedoria. Então, é um trabalho em conjunto do tribunal e que tem aí todo o apoio da presidência. Eu já parabenizo a desembargadora Cíntia por essa iniciativa e de manter prestigiada uma área tão importante para isso. Maravilha. Em tempos de tanta exposição, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, né? Na busca por esse equilíbrio, até onde publicizar a sua vida pessoal, tendo ciência desses riscos. Isso, aquela história de que a intimidade ela deve ser concedida de maneira muito clara até o nível que você permita. Então, você, ao fazer uma postagem, ao você divulgar algo pessoal, você deve ter a plena consciência de que você não tem o controle a partir dali, a partir da exposição. Então, a pessoa tem que pensar muito bem sobre o nível de intimidade que ela vai levar às redes sociais, que ela vai levar ao público, porque isso pode causar, de fato, um prejuízo. Então, assim, a ideia e talvez a mensagem seja utilizar, né, rede social com parcimônia, com cautela. Investir em infraestrutura e em educação digital são também medidas importantes, como explica Edson Fonseca, professor de privacidade e proteção de dados pessoais. De 2020 para cá, houve um aumento significativo dos incidentes envolvendo dados pessoais e dos crimes praticados no ambiente virtual. Duas são as causas principais para que isso ocorra. De um lado, uma infraestrutura ainda obsoleta de segurança da informação e de proteção de dados. É urgente que todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados, criem políticas robustas de segurança da informação. De outro lado, também é essencial que todos nós, titulares de dados pessoais, desde a mais tenra infância, tenhamos educação digital, para que nós possamos usufruir de todas as benesses que a tecnologia e que a inovação está nos trazendo, como algoritmos poderosos, sistemas de inteligência artificial que podem contribuir com diversos aspectos da vida humana, mas que nós possamos navegar por esses novos ambientes com segurança. Muitas vezes o nosso desconhecimento faz com que nós compartilhemos em redes sociais dados pessoais que depois podem ser utilizados
utilizados por meio de engenharia social por cybercriminosos contra nós mesmos. Muito obrigada aos entrevistados pela participação e a você, querido ouvinte, por seguir sempre atento à nossa programação. Continue ligado nos nossos episódios no Spotify, no YouTube e até a próxima.